benigno até com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e perdoai-vos. Perdoar-vos. Trava a língua. Sereis perdoados. Isso aí, sereis perdoados. Obrigado. Obrigado, irmão. Dai e dá-se-vos. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medides, vos medirão também. Disse-lhe uma parábola: pode um homem cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Por quê? Porque olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que há no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, pois da abundância do coração fala a boca. Nesse ponto, eu fiquei estático, porque eu comecei a pensar: como posso eu, na minha sabedoria tão finita, dar face para outra pessoa que me bateu, cara? Como é que eu posso emprestar alguma coisa e pedir de volta? E não, quer dizer, não pedir de volta. Jesus está pedindo que a gente dê outra face. Jesus está pedindo para que a gente seja... Eu não encontrei outra palavra, Tati. Para que a gente seja otário. É essa palavra mesmo. Para que a gente seja otário, que a gente leve um tapa e abrace aquele irmão que deu de comer quando ele tiver fome, que deu de beber quando ele tiver sede. E eu fiquei assim, estático, porque, como eu, que era o filhinho do diácono Alexandre lá em Peniel, o que fazia tudo certinho, o que era tudo certinho lá na igreja, era assim, né? Aí, como é que pode um garoto assim não fazer uma coisa dessa? E eu ficava me recriminando, até que eu vi uma palavra que está lá em Marcos 12, do 29 ao 31. Do 29 ao 31. Não, calma aí, estou aqui. 12, legal. 12 do 29. E diz assim: respondeu Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Respondeu o escriba. E essa parte é muito sinistra, quer dizer, é muito interessante. 32 e 33. Muito bem, mestre. Com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além. Olha só o versículo 33, que foi o que me deixou mais intrigado. Impactado. Nossa, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. E mais abaixo você vê que Jesus viu que o homem respondeu sabiamente. Aí eu fiquei pensando: poxa, então não tem nada a ver com sacrifícios, eu não preciso fazer nada. Então eu estava tentando seguir o caminho de fazer o bem, me forçando a fazer o bem, a ajudar, a dar carinho a quem me bate. E não é nada disso, não tem nada a ver com isso.
não são sentimentos, porque eu não posso impor um sentimento em mim que eu não sinto, por exemplo, pela minha mãe. Se eu quero bater na minha mãe, eu bato na minha mãe, porque eu sinto amor por ela. Mas eu não bato nela porque eu amo, tá? Não, eu quero dizer que, tipo, eu não consigo sentir amor por alguém que eu sinta raiva. Eu não consigo sentir isso. E mais interessante é que Jesus não falou isso. Então, como Jesus gostaria que a gente agisse? Melhor ainda, melhorando a pergunta, como Jesus agiu? Jesus esteve numa situação em que todo mundo cuspia. Todo mundo que amava ele, cuspia na cara dele, insultava ele, e mais, insultava o Deus dele, insultava aquilo que ele acreditava. Eu acho que você pode insultar a mãe de alguém, você pode insultar o pai de alguém, mas quando você insulta o que você acredita, alguém insulta o que você acredita, acho que dói mais, sabe? Se você sentir aquela dor assim, quando alguém fala de Deus, você fica assim, você já se sente incomodado, aquele ambiente já não é mais o mesmo. E você fica, caraca, cara. E olha só o que Jesus falou para essas pessoas. Está lá em Lucas 23, versículo 43. Versículo. Não, minto. Lucas 23, 34, desculpa. Olha só o que ele falou para eles. Isso é para todos aqueles que estavam esparçando ele, estavam batendo nele. Pessoas que você vai para fazer uma coisa para alguém e essa pessoa te volta com pancada, velho. Te volta te batendo, te volta cuspindo na tua cara, te insultando, falando assim: se você é Deus, desce dessa cruz ali e salva-te a ti mesmo. E ele ficou quieto. Ele não demonstrou uma situação assim. Pilatos perguntava para ele: tu não vai fazer nada? Eles estão te insultando, teu Deus. E ele nada respondeu. E olha só o que ele fala nesse versículo. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Essa parte que Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Poxa, olha só o que Jesus fez. Deu um tapa na face dele. Olha só o que ele falou. Ele não falou assim: agora chega. E começou, pegou todo o poder dele, todo o poder que ele usurpou, ele pegou de volta e pá. Ou quando ele ressuscitou, ele não chegou para falar assim: olha aqui, ó, eu sou Deus, aqui, ó, tá vendo? Fui crucificado, mas ressuscitei. Ele não fez isso. Ele poderia ter feito. E é mais intrigante ainda isso, fica cada vez mais intrigante para mim, porque Jesus estava num momento que ele chegou a gravar assim, a soltar em alta voz: Pai, por que me abandonaste? Eu sinto que Deus ali, Jesus naquele momento, está sentindo a falta da presença de Deus. E eu fico, pô, Deus deixou o próprio filho dele, cara. O próprio filho. E eu fico, pô, Jesus fez tudo o que ele queria. Mas tem algo mais aí. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus sofreu, teve uma... Desculpa. Tudo que Jesus sofreu, ele tinha uma missão. E ele tinha algo mais. Ele tinha amor para aquilo que ele fazia. Ele tinha um amor, ele acreditava. Ele tinha uma fé. Uma fé que não estava em meio a circunstâncias. E aí eu vejo o que realmente é justiça. Por que o Gabriel não foi curado? Eu fico pensando, pô, Gabriel não foi curado, mas hoje eu entendo. O justo não anda pelas circunstâncias. O Abacuque foi o primeiro a falar isso, foi o que tanto reclamou, foi o que viveu a nossa era. Abacuque, se vivesse na nossa era, ele ia falar a mesma coisa.
E ele falou exatamente a mesma, ele falou uma coisa que foi assim, incrível. O justo não anda pelas circunstâncias. O justo não anda por aquilo que vê, por aquilo que ouve ou deixa de ouvir. O justo anda pela fé. E isso é o nosso guia, a nossa fé. Por quê? Porque quando as circunstâncias estão fora, quando alguém bate na nossa cara, nós temos que ter fé de que nós não estamos aqui para vingar a justiça. Amar a justiça é fazê-la crescer e não vingá-la. A nossa ideia aqui, que Jesus quis colocar, é que nós não somos os quem julgam. Nós não podemos nem julgar nós mesmos. Paulo fala isso, nem eu me julgo. E nós estamos aqui para fazer o bem, para amar. E não amar com sentimento, mas com atitudes. Com atitudes que vão além do nosso querer. E vamos lá, vamos continuar. Além disso, será que julgamos os homens de maneira correta? Como será então que é a vontade de Deus? Não seríamos pessoas, um otário, se alguém amar quem faz mal? Logo, ferir alguém que fere a nossa face? Qual é a nossa vontade? Qual deveria ser? Qual é o correto? Então, e eu queria que os irmãos abrissem lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Do 4 ao 13. Versículo 4 e versículo 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os próprios interesses, não se irrita, não se suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será claro. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas divinas. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Cada característica que Paulo descreve sobre o amor, se vocês perceberem, não tem nada a ver com nenhuma atitude. Quer dizer, com nenhum sentimento, só tem a ver com atitude. Quando ele fala sobre ser paciente é você conseguir manter o seu autocontrole. Quando você fala em ser benigno, é você agir com bondade. Quando ele fala sobre não se portar inconvenientemente, é uma atitude sua. Não buscar os próprios interesses também é você se abnegar-se, é você se sacrificar as suas vontades, os seus desejos para algo maior, que é Deus. Nós devemos amar a Deus acima do nosso entendimento, acima das nossas forças. Às vezes as nossas forças acabam, mas o amor, ele permanece. Às vezes a gente não tem mais força para amar aquela pessoa. Teve uma época que o Lucas estava fazendo tanta besteira, que eu ficava assim, pô, cara, vontade de desistir desse cara. Vontade é de você desistir de amar alguém assim, porque não vale a pena, sabe? Você fica, porra,
Cadê, cara? Cadê que muda? Você fala. E o Lucas, ele tem uma coisa, ele tem uma coisa que é boa. Ele usa a força dele pro bem, é muito boa. Porque quando ele tem bons argumentos, com bem, ele vai por tudo, velho. Não tem como separar ele. Mas quando ele tem um argumento mal, velho, nada é outra. Você fica, Lucas. É que nem outro dia o pastor estava conversando com o Lucas e teve uma época que tinha um advogado aqui. Eu posso contar essa história do advogado? Pode. A história é praticamente essa. Que o cara acabou roubando a igreja e o pastor não fez nada contra aquele irmão. E o Lucas ficou irado. E o Lucas ficou: não, pastor, mas você tem que colocar esse roubo, isso é impossível, pastor. Meu Deus do céu, cara. Olha só, ele tá te roubando, cara. Tem que mandar esse cara pra prisão, esse cara tem que morrer. Aí eu fiquei, Lucas, eu fiquei assim, pô, eu fiquei meio indeciso, eu fiquei ali no ponto neutro, eu fiquei, pô, eu concordo. E o pastor não falando nada, Lucas. Aí depois ele falou assim, Lucas, ele falou uma coisa que eu achei assim, foi realmente sábio naquele momento. Que a gente não tem que fazer mal a ninguém. Que só porque as pessoas usam indevidamente o nosso amor, não quer dizer que a gente tem que deixar de amar. Não quer dizer que a gente que está errado porque a gente faz o que é certo. Porque a gente vira a outra face, não quer dizer que a gente é otário. E que se a gente é otário para a justiça do mundo, eu digo que para a justiça de Deus não é. Porque é Deus quem vinga, não somos nós. E um dia vai chegar o momento das pessoas. E claramente chegou o momento do cara que passou 2 anos e o cara realmente morreu. Mas a história essa parte da história não é que sempre vai acontecer, entendeu? Não é você esperar, vou esperar 2 anos para ver se o cara já cai, não. Mas Jesus. Mas o que eu estou dizendo é que caso aconteça ou não aconteça, eu quero que vocês vão além do que é certo e do que é errado. Além do que receber uma recompensa. Jesus fala exatamente aquilo. Que até os pecadores fazem isso. Até os pecadores esperam uma recompensa de outra pessoa. Se uma pessoa faz bem, o que eu espero da outra pessoa? Eu espero que a outra pessoa faça bem para mim. Se eu planto o que é bom, o que eu espero? Eu espero que plante o bem para mim também. Não é isso que é o amor. O amor vai além disso. O amor, ele destrói barreiras. Que tipo de barreiras? Ele destrói barreiras que são... Quebra o ódio. Quebra a pessoa. Eu tenho uma experiência de sempre, né? Ou eu estou muito bolado, quer dizer, muito irritado, a primeira pessoa a me procurar é a minha mãe. E a minha mãe, ela chega daquele jeito, né? De mãe, jeito de mãe. Minha mãe é mãe coruja ainda. Aí chega: oi, Mazinho, o que aconteceu? Aí fica me abraçando. Eu falei: mãe, não chega, hoje não. Eu dou partada, e ela continua, e eu continuo. Ah, que fofo. Aí eu fico... Aí cada vez, tem uma hora que eu desisto, eu falo: tá bom, mãe, você venceu. Aconteceu isso. Eu não. Exatamente, mas é exatamente isso. Vai ali, você não desistir, jamais. Desistir do amor, desistir de amar, jamais. Desistir que você, mesmo que você aconteça uma injustiça com você, nós estamos aqui para fazer justiça. E qual é a nossa justiça? É o amor, é praticar o amor que está na palavra, é dar outra face, é emprestar. Se uma pessoa te pede para ir 1 milha, vai 2. Se uma pessoa te pede para te toma a capa, tu dá também a túnica. Se uma pessoa te pede, te dá uma bufetada numa face, você dá outra. Vai além do que é certo e que é errado, vai além do que uma recompensa pode te dar. E é isso que Jesus pede. E é isso que Jesus prega, é isso que Jesus viveu quando Jesus estava no meio de pessoas gritando. Eu fico imaginando a cena. Jesus já estava escorraçado. E ninguém teve pena naquele momento. O cara não fez nada de errado. Mas o mal que as pessoas tinham, as pessoas gritavam contra o Deus de Jesus, contra o nosso Deus. Ele gritava. E falavam: ele chegou
chegou um ponto que até o ladrão que estava do lado dele falou: poxa, cara, isso não é Deus, desce daí, faz justiça, cara. E às vezes a gente tem isso na nossa vida, a gente tem pessoas que falam assim: cara, faz justiça, vai atrás, velho, vai atrás disso, tu não pode deixar isso acontecer. O cara te dá um tapa, o cara te dá um soco, velho, dá um soco de volta, velho, você vai ficar parado. E eu fico pensando que Jesus tinha todos os motivos, Jesus tinha todos os motivos para fazer a mesma coisa que a gente pensa. Às vezes a gente fica decepcionado com Deus, a gente fica decepcionado com o homem, e a gente quer pagar, a gente quer fazer: não, chega disso, vamos retribuir então. Se a pessoa quer me machucar, vamos machucar. Se a pessoa quer me bater, vamos bater boca. Se é para bater boca, vamos bater boca. E não é isso. Vai além disso. E o mais incrível, que me deixa assim, sem expressão, assim, sem palavras, é que Deus, Ele coloca isso nos nossos corações. Abra lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Vou ler. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, isso não é nosso, é um fruto do Espírito. Ou seja, nem isso Deus pede. Poxa, não está aí toda a solução está dentro de nós, a solução habita em nós. Alguém que a gente maltrata, a gente é injusto, a gente faz coisas que pra gente a gente acha: não, o Espírito Santo não vai nem estar aí pra gente, a gente não vê. Mas a gente esquece que o justo não vive pelas circunstâncias, o justo vive pela fé. E hoje nós somos justificados, Jesus na cruz nos tornou justos. Então nós somos justos, então nós devemos andar pela fé. E se temos fé, então sabemos que o Espírito de Deus vive em nós. E se o Espírito de Deus vive em nós, e nós às vezes causamos até ciúmes. A palavra de Deus, eu não sei onde que fala, mas acho que foi Paulo que falou que o Espírito Santo sente ciúmes. Caraca, cara, eu digo, Deus tem sentimentos, sabe? O Espírito Santo, o Michel já pregou isso, que Jesus teve sentimentos, Deus tem sentimentos, o Espírito Santo tem sentimentos, ele sente dor, ele sente gemidos, ele geme. E às vezes a gente é injusto com ele. E quero fazer uma pergunta: será que ele já teve motivo para desistir? Mas não, porque lá em João, capítulo 15, acho, ou capítulo 14, não estou muito bem lembrado agora, ele fala que ele enviará um Consolador que estará conosco para sempre. O Espírito de Deus está conosco para sempre. Nós sempre temos uma escolha entre escolher as concupiscências da carne e o Espírito Santo. Concupiscência do Espírito Santo, sabe? Nós temos escolha entre amar e odiar, tratar mal e tratar bem, ter paz ou não ter paz. Nós temos essa capacidade, essa escolha. E Deus nos colocou nessa escolha, e eu peço para vocês essa noite rever os nossos conceitos, nossos julgamentos, nosso comportamento principalmente. Pessoas que a gente desistiu de amar, pessoas que já erraram demais com a gente. Tem uma situação que eu peguei uma apostila aí com o pastor, que é aquela do descansar, sentar, andeis, firmeis e relinho de tempo.
E tem uma história lá, que o pastor conta aqui, já contou aqui umas 3 ou 4 vezes. 410 vezes, vai falar 900, sei lá. Mas assim, ele falou muitas vezes, falou pra caramba. Quer dizer, muito. Aí ele fala sobre um homem, acho que era na China, no Japão, que o cara tinha uma plantação e o vizinho roubava toda hora a água dele. E ele estava injuriado, ele estava, não dá mais, pô, a pessoa está causando tanta injustiça. E os irmãos, cheios do Espírito Santo, diz a postura lá, fala para ele não fazer absolutamente nada, a não ser pegar a água dele, jogar no vizinho primeiro e depois no dele. Totalmente contraditório, andando contrário, andando contra o que é sábio para os homens, a loucura de Deus. É isso que